Como é a realidade nas suas igrejas locais no que tange ao público 60 mais? Como vocês percebem as pessoas chegarem nessa etapa, né? nessa fase? Como é o envelhecimento? Vocês percebem um impacto sensível na igreja, um menor, um maior engajamento, uma mudança de ênfase nesse público? Vamos começar agora com a Délnia. Sim, pelo menos assim, posso falar pela minha igreja local aqui em Viçosa, Igreja Presbiteriana de Viçosa. Eu não sei dizer há quantos anos já tem um trabalho assim, priorizando os idosos, né? Mas acho que nos últimos 2 anos tem sido muito bem estruturado, organizado, um pastor para isso, o pastor Ângelo, então ele dirige, ele tem uma equipe com ele. Engraçado que a equipe são de jovens maravilhosos que ajudam aí na programação, tem sido muito legal, inclusive esse intercâmbio, aumentou o intercâmbio entre jovens e idosos com esse programa de 60 mais na igreja, né? E recentemente o nosso pastor principal, o Pedro Paulo, ele falou na igreja que nós estamos com 1/3 de crianças hoje, 1/3 de jovens e 1/3 de adultos e idosos, né? Acho que é isso mesmo que ele falou, que é muito diferente de 20, 30 anos atrás, porque Viçosa é uma cidade universitária, é uma cidade de jovens, muita gente jovem. No entanto, mesmo aqui, a população mais envelhecida aumentou muito. Então, a igreja tem feito encontros mensais com os idosos, tem procurado que próprios idosos que podem, né, com mais disponibilidade de tempo, saúde e tudo mais, visitar outros idosos que estão acamados ou que estão passando por alguma situação, e não só outros idosos, mas outros membros da igreja, mas ainda é um começo. A gente tem muito que avançar ainda, na minha opinião, né? Mas, graças a Deus, a cada ano, uns 2 ou 3 membros da nossa comunidade têm ido participar do encontro nacional. Esse ano também não será diferente. Alguns daqui vão participar do encontro que vai ter em Sumaré, e com isso a igreja também a igreja local vai sendo abençoada, né? Agora, eu tenho ouvido também, Júlio, de outras igrejas que estão desenvolvendo trabalho com 60 mais. Ainda há muito a ser feito, mas também há muitas iniciativas. Não sei se eu estou errada, a impressão dos outros aí, o que me dizem. Muita gente pedindo ajuda. Vocês que já têm alguma coisa, como que é? Sabe? É interessante. E que tipo de atividade atrai mais o público 60 mais? Na sua realidade, na sua experiência de igreja local. Tem alguma receita para mobilizar esse pessoal, atualizar para uma nova fase ministerial? O bingo é brincadeira. Só uma brincadeirinha aqui, Júlio, não é não? Olha, não tem nada na igreja que um bom lanche num sábado à tarde não atrai as pessoas. Eu acho que desde criança até idosos, né? Então, todo mundo gosta de uma reunião com comes e bebes, faz parte da fé e da comunhão. Então, eu acho que o fato de se encontrarem e poderem conversar, não tem um evento que tenha pouca gente. São eventos simples, muito assim, para as pessoas se encontrarem para conversar, mas tem atraído muitas pessoas mesmo, graças a Deus. Muito bem. Agora, Elias Bispo, como que é a realidade aí na Igreja Presbiteriana Madalena e outras igrejas próximas que você conhece? Bom, conheci o Grupo 60 Mais no ano passado, porque eu tinha visto lá a divulgação lá no site da Ultimato, e como tinha lá dito que o grupo tinha por base aquele livro, né, editado pela Ultimato, eu me interessei muito. Então, eu me inscrevi, Mércia, fomos embora lá para João Pessoa. E essa perspectiva trouxe para mim uma abordagem distinta. Foi uma tomada de consciência de como impulsionar
o grupo 60 mais da minha igreja, que existe há 30 anos, daqui a pouco ele existe há 30 anos, agora em outubro, dia 6 de outubro, ele está completando 30 anos, e que é chamado de Águias de Cristo, comandado pela nossa irmã Gláucia. Esse grupo ele já foi, na minha visão, bem mais atuante. Ele tinha a liderança também de Edgécio Martins, que era hoje o nosso pastor jubilado. E a gente tem procurado trazer uma consciência para o Águias de Cristo, de que nós, enquanto cristãos 60 mais, nós podemos desenvolver e ter uma visão mais aguçada daquilo que nós podemos fazer na comunidade. Então, eu tenho conversado com Gláucia, tenho procurado, juntamente com ela, desenvolver essa consciência, porque numa igreja de aproximadamente 500, 550 membros, nós somos 140, 60 mais. Então, a gente já fez um programa que era o Engata a Terceira, né? Engata a Terceira para poder ele ser impulsionado. A gente tem algumas reuniões que são bimensais ou até trimestrais, mas o que eu tenho aprendido dentro deste movimento é que esse envolvimento, o impulsionar o 60 mais traz para ele a oportunidade dele se ver mais útil no desenvolvimento de uma segunda carreira, no autocuidado e também a continuar a dar frutos. Isso é algo que eu não apenas divulgo junto à minha comunidade, mas em outras comunidades e conversando com outros pastores aqui em Recife. E quando eu os visito, eu levo um boné desse. Movimento Cristão 60 mais, para abrir uma oportunidade, uma janela de debater esse assunto de uma maneira leve, adequada e apresentar também o conteúdo que está aí nas páginas do próprio site do movimento. Esse é o que a gente tem feito e como nós visualizamos. Eu acho que eu percebo é que quando a gente traz esses temas para o 60 mais, ele deixa de se ver como um coitadinho e passa a se ver como um agente ativo dentro da comunidade. Muito bem. Dora Bomilcar. Muito bem. Tanto na Igreja Batista do Morumbi como a Igreja da Granja Viana, que o meu marido é pastor, eu vejo que os 60 mais são aqueles que compromissados, primeiro, com escrever artigos. Temos um irmão da nossa igreja, acho que escreveu para os 60 mais, eu não tenho medo da morte. Geralmente, o 60 mais é aquele que escreve, coloca suas emoções, a sua razão, e a moçada aí não gosta de escrever. Então, eu vejo que eles colocam muita emoção e é fantástico ler todo mundo que da igreja escreve baseado no futuro, tá? No futuro. Acho fantástico, gosto de ler e vejo o pessoal organizado com isso. Também são aqueles que fazem as visitas, como a Délnia falou. Ninguém tem durante a semana tempo, mas os 60 mais fazem as visitas. Vão aos velórios, cuidam daquele que ficou com atenção, carinho, espiritualidade. E eu acho até que... eu vou contar uma experiência. Alguns anos atrás, eu trabalhei num movimento da Mocidade para Cristo, chamado Desperta Débora. Era um movimento de mães e vovós que oravam pelos seus filhos. Mãe não tinha tempo de orar para o filho, mas vovó, você não imagina que compromisso com a oração. E eu acredito aí que o pessoal que está nos assistindo, se pensar nas reuniões de oração de quarta-feira ou antes do culto, quem é que vai? 60 mais. 60 mais bate cartão lá com muita alegria. Então, eu vejo realmente nas duas igrejas, tanto a Batista do Morumbi como a da Granja Viana, 60 mais comprometido com estas vertentes aí que a moçada não quer saber.
Muito bem, Robert Kuhl. Bom, eu vou relatar outra realidade. A minha igreja, eu posso dizer que é uma igreja mais rica, de elite. Então, o pessoal normalmente tem um pouco mais, não são ricos, mas estão bem de vida. E o que acontece? Eu acho que a minha igreja deve ter 120 pessoas, deve ter um terço, talvez 30, quase 35 pessoas que têm mais de 60 e talvez 60. Mas eu acho que mas alguns estão aposentados, mas para mim isso reflete muito a mentalidade da sociedade e cada um cuida de si. Eles estão aposentados e procuram não uma comunidade, eles procuram uma ocupação. E qual a ocupação que eles justificam a sua vida? Cuidar dos netos. Todos eles procuram cuidar dos netos. Só que eu tenho um problema. O neto hoje tem 2, 4, 5 anos. Quando chegar a 7 anos, não vai querer cuidado. E o que você vai fazer? Eu já falei para eles, olha, agora ele tem 5, daqui 2 anos, ele não precisa do seu cuidado. Ele não precisa que você mais faz. O que você vai fazer? Aí eles falam, não sei. Eu acho, muitos tomam o papel da avó como uma fuga para não pensar o que ele tem que fazer. Mas isso aqui, eles têm que ter uma consciência de que cuidar de neto não é uma carreira para sempre. Essa não pode ser uma carreira. Isso aí é muito temporário. E você tem que procurar o significado da sua vida. Não pode ser cuidar dos netos. E então, eu estou estimulando eles a ter um olhar sobre necessidades. Então, eu estou estimulando a igreja, as missões, o trabalho que nós podemos fazer com as ONGs, levando eles a conhecerem, levando eles a se engajarem, né? Temos uma igreja pequena, mas temos quase umas 10 iniciativas de missões e ONGs. E eu estou viajando muito. Eu estou sempre tentando levar eles. Eles estão indo, alguns estão indo. É um bom começo. Então, a gente procura estimular isso. Claro, nós também temos alguns problemas que a gente tem que pensar. Quem tem 60, tem os pais com 80 e 90. E muitas vezes tem com Alzheimer, tem problemas. Isso acarreta muito estresse. E como é que a igreja pode fazer para ajudá-lo? A nossa filosofia até agora é cada um por si. Você cuida dos seus pais. Ninguém quer se envolver nisso. Mas eu acho incorreto. A igreja pode ser um suporte, porque os cuidadores também sofrem muito quando seus pais, seus parentes, cônjuge têm essas doenças. Eles sofrem muito. E a igreja, uma vez, acha que é complicado, não quer mexer. Mas é um problema que tem que ser enfrentado como comunidade. E o 60 Mais tem que estar preparado também para isso.